Estamos aqui com mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. O programa de hoje, entrevista não com o ufólogo, primeiro um amigo, depois o ufólogo Edson Boaventura Júnior. Tudo bom, Edson? Tudo bem, é um prazer estar aqui junto com você no seu programa. Já tinha tido convites, né, mas infelizmente pelo tempo, né, muito exíguo aí, a gente agora estamos vindo aqui no programa para compartilhar com os telespectadores muita coisa sobre ufologia, né? Com certeza. O Edson já esteve lá conosco na Rede Mundo, na Rede Boa Nova de Rádio. É a primeira vez que estamos conseguindo trazer o Edson aqui. Então, Edson, eu não posso me furtar algumas perguntas, porque tem pessoas da TV Mundo Maior que não te conhecem. Certo. Então, Edson, como é que surgiu primeiro o seu interesse pela ufologia? E o que te fez entrar de modo definitivo na pesquisa ufológica? Então, no ano de 1981, eu estava assistindo televisão junto com meu irmão dentro de uma casa, uma edícula, que nós morávamos lá no Guarujá, no bairro do Santo Antônio, quando de repente a minha mãe começou a gritar, que ela foi recolher algumas roupas, começou a gritar lá no quintal, a gente pensou que um bicho, alguma coisa, estivesse atacando ela. E nós saímos assim em ato contínuo para fora do quintal, e quando nós chegamos ao quintal, que olhamos para cima, eu e meu irmão menor, nós vimos um objeto alaranjado imenso, sem som nenhum e passando assim bem lentamente. No período que ele foi se locomovendo em direção a Santos, no litoral paulista, ele expeliu por baixo dele 16 objetos menores, que a cada dois ia para uma serra, ia para outro lugar. E aí, em certo momento, quando nós fomos vendo esse objeto, nós chegamos até o portão de casa e vimos que os vizinhos, a vizinhança também, estavam observando aquele objeto. E no dia seguinte, nos jornais também saíram informações de que tinha sido avistado um objeto voador não identificado lá no Guarujá. E a partir de então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça tentando decifrar o que foi que eu vi. Porque não era um balão meteorológico, não era um avião, não era nenhum objeto voador convencional, não era um fenômeno atmosférico, nada disso. Então, dentro da ufologia é que eu fui encontrar explicações. Isso foi em 81. E ao longo do tempo, né, de 81 até 85, eu comecei a rebanhar pessoas e descobri que no Guarujá haviam vários outros casos envolvendo avistamento de objetos estranhos, contato com tripulantes, pousos desses objetos. E então, em 1985, em agosto, nós fundamos lá o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá. E a partir daí eu não parei mais nessa investigação, que é assim uma coisa intrigante. Você descobriu que você foi vítima do vírus incurável da ufologia. Sim. O Edson, aquela nave que você descreve, né, que assustou sua mãe, mais ou menos a que altura, a que distância ela teria passado da casa de vocês? Ela deveria estar aproximadamente a uns 800 metros de altura, assim, pelo que a gente imagina, porque ela era imensa e saíam objetos menores. Esse objeto, o maior era alaranjado, sem uma forma bem definida, só que os menores que eram expelidos por baixo dela eram redondos e vermelhos, e eles pulsavam. Já esse alaranjado não pulsava. Edson, mais ou menos o tamanho do veículo, você tem noção, apesar de tanto tempo? Era imenso, talvez se você juntar aí uns 5 ônibus, um do lado do outro. 50, 60 metros, isso, mais ou menos. Não chegava a ser uma nave-mãe, então. Era uma nave-mãe. Era uma nave-mãe. Era uma nave-mãe. Hoje eu tenho a convicção de que seria uma nave-mãe. E as menores eram naves que poderiam ser sondas, né, teleguiadas ou até tripuladas, pelo tamanho também. Na sua opinião, eles estariam fazendo uma pesquisa naquela região? Provavelmente, porque desde a década de 40 que nós temos registros de objetos e de seres
na região do litoral. Nós chegamos a catalogar mais de 400 casos e ainda existe registros históricos. Por exemplo, tem uma carta em São Vicente do José de Anchieta, Sim. né, que diz que em maio de 1561 os indígenas viam lá o Embaitatá, que significa coisa de fogo. Eles viam uma coisa de fogo que perseguia os indígenas naquela época, em 1561. Então existe essa carta, está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, todo mundo pode conseguir cópia, e tem essa descrição do jesuíta José de Anchieta. Na região do Guarujá, Edson, qual foi o caso assim mais interessante ou que mais te surpreendeu quando você fundou o GUG? No Guarujá? No Guarujá. Então, o que mais me intrigava eram os casos envolvendo tripulantes ou abduções. Pessoas que foram levadas para dentro das naves e sofreram algum tipo de experiência, coleta de material, e inclusive a gente chegou até a coletar um caso de experiência genética, uma possível relação sexual entre uma moça, né, uma senhora, na verdade era uma senhora, e um outro tripulante que a gente não pode afirmar que é um extraterrestre, porque poderia ser um outro capturado por esses seres tripulantes desses objetos, que por algum motivo fez algum tipo de experimento genético. Então isso intrigava muito. E teve casos também, pelo menos uns 8 casos de pouso na região, não só em Guarujá, mas também nas circunvizinhanças, que deixaram marcas e vestígios, e inclusive alteração do solo, superadubação ou esterilidade do solo. Então foi um negócio assim bem interessante. Esses casos chamam bastante atenção, mas também lembro agora, puxo na memória, alguns casos em que eu escutei em novembro, no dia 5 de novembro de 1996, eu fui convidado pelo Coronel Gama, da Base Aérea de Santos, para dar uma palestra sobre OVNIs. Foi uma reunião fechada de trabalho, onde alguns militares, cerca de 25 militares, estavam dentro lá do auditório da Base Aérea de Santos, e a gente foi lá falar a respeito de OVNIs. Depois que eu fiz a minha apresentação, o que aconteceu? O comandante Gama solicitou que eu sentasse na plateia, e aí, de repente, alguns pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, algumas pessoas ali de inteligência também que estavam no local, se dirigiram ao quadro negro e começaram a contar casos que eles foram protagonistas. Então, pilotos que tiveram contatos com alguns objetos não convencionais. Então, assim, eram depoimentos sem sombra de dúvida, e de militares, de pessoas experimentadas que estavam ali falando abertamente de OVNIs. Foi uma atitude que eu achei louvável do comando da Base Aérea de Santos naquela época, em novembro de 96, e isso me impressionou bastante também. Inclusive teve um relato de um pouso na cabeceira da pista da Base Aérea. O Edson, você falou que você foi convidado, e nós sabemos que eles normalmente, eles vão fazer uma pesquisa, eles foram, com certeza sabiam de cor quem era o Edson, né, onde o Edson morava, o que o Edson estudou, não estudou. Você deve ter passado por uma triagem, com certeza, para receber esse convite. Quais foram os desdobramentos nessa área depois dessa sua palestra? Mas você vai me responder depois do nosso primeiro intervalo. Tudo bem? Tudo bem. Então voltamos já já.